Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com Levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A igreja celebra o 15º domingo do tempo comum e nós, celebrando este tempo chamado comum, que visa nos ajudar a partir da palavra de Deus também, a vivermos a nossa fé a partir de Jesus, dos seus ensinamentos, a partir da sua vida como um todo. Hoje tocamos a parte mais fundamental do nosso ser cristão e também a parte que certamente mais nos provoca. Ou seja, o que é essencial no ser cristão? Amar. Agora, o que é amar? E aí olhamos para o trecho do Evangelho de hoje. Jesus é interrogado por uma pessoa que tinha más intenções e já faz uma pergunta sabendo a resposta. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Uma mentalidade muito reduzida da própria religião judaica. E este, sabendo a resposta, Jesus então pergunta para ele dá a resposta perfeita do ponto de vista intelectual, ou seja, para herdar a vida eterna, amar a Deus com tudo que eu sou e ao próximo como a si mesmo, tirando isso do Deuteronômio e do Levítico, mas faltava para esse homem que tinha um bom conhecimento da razão, o mais fundamental, que era absorver na vida e nas relações esse conhecimento. E por isso, depois insistindo ainda com Jesus, quem é o meu próximo? Jesus conta essa bela história do bom samaritano. Dá o exemplo de 3 pessoas que, diante de um homem que foi assaltado, estava ferido, quase morrendo na beira do caminho entre Jericó e Jerusalém, é ignorado por 2, e justamente 2 que se dedicavam à religião. Um ao culto, outro ao ensino da lei, que viam aquela pessoa e davam-lhe costas. Ou seja, ver e não sentir nada. Ver o sofrimento do outro e não fazer nada. Simplesmente continuar a jornada. E aí tinha um samaritano, um homem de uma raça que não era bem vista pelos judeus ortodoxos e que, não, no ponto de vista deles, não valia grande coisa. Ele estava nos seus afazeres, ele vê e sente compaixão. Seu coração se move diante daquela cena. E por isso que ele vai até o homem, ele toca o homem e passa azeite e vinho nas feridas. O azeite para amenizar a dor das feridas e o vinho para evitar infecção nas feridas. Ele dá os primeiros socorros. E depois leva ele até um lugar para que pudesse ser bem cuidado. Ele continua os seus afazeres e depois volta ainda para ver se tudo estava bem.
E depois desse exemplo que Jesus dá, certamente tirado da realidade daquele povo, ele pergunta de novo para aquele homem que o interrogou: quem é o próximo desses três, daquele que estava caído? E a tradução para o grego de próximo aqui nos dá a ideia de vizinho, de amigo. Quem é que foi o vizinho, o amigo daquele homem caído? E aí ele tem que responder, tem que reconhecer que não foi nem o religioso, nem o estudioso da lei, mas aquele que não valia muita coisa, aquele que usou de misericórdia para com ele. E aqui está o ensinamento de Jesus, então, não só sobre quem é o próximo, mas do jeito de ser para com o próximo, o jeito de amar. Vai e faze tu o mesmo. É importante, diante desse trecho do Evangelho, termos muita humildade, todos nós, porque, bem ou mal, sabemos as coisas, mas é muito difícil absorver na vida. E por isso, creio que a primeira intuição deste Evangelho é nós revisarmos o nosso olhar para ver até que ponto o nosso olhar consegue tocar e se mover pelo sofrimento do outro. Tem pessoas da nossa convivência que muitas vezes podem estar conosco e serem simplesmente insensíveis para a dor que eu estou passando e apenas quererem cuidados para ela. Assim como tem pessoas que vêm e ignoram. Assim como tem pessoas que simplesmente não dão bola para nada disso. Só que esta sensibilidade do olhar é característico de um genuíno ser humano. E o segundo passo é entender o amor como a prática do bem para alguém. É podermos realmente realizar o bem na vida de alguém. Nem que seja pelo tempo que eu estiver ali, por 2, 5 minutos ou por mais tempo. É colocar-me à disposição, é me envolver, é também às vezes sujar as mãos para poder ajudar aquele que está à beira do caminho. Oxalá tenhamos sempre, queridos irmãos e irmãs, esta busca contínua, nesta grande aprendizagem do que é o amor, porque nós amamos de um jeito imperfeito, muitas vezes interesseiro, muitas vezes possessivo, muitas vezes até desinteressado. Mas o Senhor quer que pensemos para mudarmos. Possamos então trilhar esse caminho e possamos dessa maneira deixar aos poucos um rastro de bondade nas nossas costas, mas rezando e pedindo a força do Senhor para a conversão, tão necessária. Não esqueçamos então que amar é realizar o bem na vida de alguém e não percamos as oportunidades que tenhamos então. Que o Senhor hoje os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.